Olá pessoal, vamos à nossa primeira aula de dispositivos de infusão. Vamos começar por um breve histórico. Basicamente, a administração de fluidos intravenosos e medicações parenterais, ela surgiu com a agulha de Rochester em 1950. No início da década de 60, 40% das drogas eram aplicadas na forma intravenosa. Então, houve a necessidade de um processo de infusão mais preciso. Em 1963, teve o primeiro dispositivo automático de infusão, que é o Chronofuser. Basicamente, ele era um mecanismo de relógio que movimentava um cabeçote com roletes e comprimia um catéter, deslocando o líquido. Na década de 70, introduziu a eletrônica analógica, aliadas a motores CC. Década de 80 também a utilização da eletrônica digital com os motores de passo. E na década de 90 teve o desenvolvimento de alguns sensores e o controle da infusão ficou em malha fechada, tendo algoritmos de correção e modelamento de controle biológico. Só para lembrar, gente, o caminho do primário na distribuição de oxigênio e nutrientes e remoção também do dióxido de carbono e outros resíduos, então para isso que serve o sistema circulatório. Todo o sangue ele circula no corpo em média em 60 segundos. Gente, as substâncias introduzidas no sistema circulatório, elas são distribuídas rapidamente. Então, infusão significa introduzir um líquido, que não seja o sangue, no sistema circulatório através de um vaso sanguíneo. Os dispositivos de infusão, eles são utilizados para introduzir no sistema circulatório alguns líquidos, agentes farmacológicos, via intravenosa, epidural, que é na medula da coluna vertebral, e intraarteriais, que é um pouco menos frequente. Pelo menos 80% dos pacientes que estão em hospitais, eles recebem a terapia de infusão. Vamos entender porque essa terapia ela é importante. A administração de drogas, através de injeções ou pílulas, resultam numa flutuação na concentração da droga do plasma, que pode ficar fora da região terapêutica. Então, a região terapêutica ela está entre o CTM, que é a concentração tóxica máxima. Acima disso daqui é tóxico ao paciente, podendo levar até a morte, e o CEF, que é a concentração efetiva mínima. Abaixo dessa linha aqui, da concentração, a droga não é efetiva, não tem efeito, Então, se você olha aqui neste gráfico da concentração plasmática pelo tempo, se você toma alguma pílula, alguma coisa via oral, normalmente a gente vai ter essa flutuação. E efetivamente, só o que está entre a concentração efetiva mínima e a concentração tóxica máxima é que tem efeito sem causar algum dano. Então, se a concentração plasmática da droga subir muito, aqui entrou na região tóxica, trazendo problemas ao paciente. Ou se a concentração não passar do CEF, não tem efeito no paciente. O que ocorre? Quando, principalmente, ocorre um estreitamento da região terapêutica, ou seja, desce o CTM, sobe o CEF, fica muito crítico a gente colocar droga por meio da via oral. Então, o desejado é o quê? Que não tenha a flutuação e que realmente a concentração da droga no sangue ela fique entre o CTM e o CEF. Então, a infusão contínua de drogas reduz a flutuação e, se a taxa de infusão ela for correta, assegura
uma ação terapêutica adequada e durante um maior tempo. Então, com relação às aplicações, ela serve para a manutenção de níveis adequados de fluidos em pacientes durante e após cirurgia, tratamentos de queimaduras, controle de desidratação, a nutrição parenteral, que é endovenosa, manter a veia aberta, né, facilitando a administração de medicamentos e emergência, infusão de drogas, né, em quantidades efetivas e não tóxicas de forma contínua, como hormônios ou intermitentes, por exemplo, antibióticos, e a infusão contínua de drogas tem uma série de aplicações, dentre elas, né, o controle da pressão arterial com drogas vasoativas, anestésicos, quimioterapia, agentes indutores de trabalho de parto, supressores de dor, drogas antiarrítmicas, insulina, hormônios, entre outros. Existem 3 tipos de dispositivos de infusão. Tem o equipo com controle manual de fluxo, controlador de infusão e a bomba de infusão. Nessa aula a gente vai focar no equipo. Basicamente, né, o equipo tem aqui o reservatório de soro e o equipo ele é inserido no reservatório de soro. Ele vai ter o quê? Um tubo, né, flexível, uma câmara de gotejamento que está aqui, tem a pinça rolete, né, que ela estrangula, né, esse tubo e serve para controlar o fluxo. Quanto mais estrangulado, menor é o fluxo de soro que vai para o paciente. Então, normalmente tem alguma agulha, alguma coisa aqui no paciente, ou que a gente chama de acesso, né? Colocado um acesso ao paciente. A pressão de infusão, né? Ela é a diferença entre a pressão hidrostática, ou seja, a altura do líquido que está aqui no equipo, né? E a pressão venosa do paciente, que está em torno ali de 10 milímetros de Hg. Aqui a gente tem a foto, né, do soro fisiológico e a foto aqui do equipo, aqui onde coloca dentro do soro, e aqui está o gotejador. E normalmente tem uma agulha, né, para fazer algum acesso à veia do paciente. O controle de fluxo se baseia na contagem de gotas, né? Então é feita de modo visual, quantas gotas aqui caem por segundo, né? É que vai dar o tanto que está sendo infundido, o fluxo que vai para o paciente. 20 gotas equivale aproximadamente a 1 ml, então por isso tem um erro inerente. A característica das gotas, né, elas mudam com o tempo, então isso é um problema. Não é possível estabelecer um fluxo com número de gotas não inteiro, né? Por exemplo, eu quero que caia 1,5 gota, isso vira um problema. E a grande vantagem dele, né, se a gente olha aqui, é o baixo custo e operação simples, né? Desvantagem, ele só pode ser usado em veias periféricas, devido à baixa pressão gerada, e seu uso ele é impraticável onde a pressão do sangue ela é alta, por exemplo, em veias centrais e algumas artérias. E não possui alarmes, né? E a monitoração fica a cargo do profissional de saúde. Normalmente o profissional de saúde ele vê meio que no olhômetro, né? Ele não pega um cronômetro e fica contando quantas gotas estão caindo por 1 minuto e fica ajustando na pinça rolete. O sistema é impreciso, né? O fluxo varia com a redução da coluna de líquido, com as variações da pressão venosa do paciente, o posicionamento à altura do reservatório, viscosidade e temperatura do líquido, formação de coágulo na linha de infusão e lógico, né, com a duração da infusão. Pessoal, acho que hoje, para a aula de hoje, né, está bom.
Na próxima aula a gente vê o controlador de infusão e bombas de infusão. Aqui estão as referências bibliográficas que foram utilizadas nessa aula e até a próxima aula.